Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de matemática segunda série do ensino médio. Hoje é oficina, professor. Não é o mesmo conteúdo da aula de ontem, não? Não. Na aula de ontem, professor, nós estávamos trabalhando circunferência trigonométrica. A gente visualizou o que era a congruência, o que era a simetria, professor, lá dentro daqueles 4 quadrantes. Vimos que rotacionamos essa circunferência no sentido horário e anti-horário, e tem um detalhe do ser positivo ou ser negativo. Mas na próxima semana a gente está retomando. E na oficina, professor, na última oficina nós também iniciamos um tópico novo, professor. Estudo de tabelas. Mas não é qualquer tabela, professor. Nós estamos falando da matriz. Na aula passada, nós definimos o que vem a ser uma matriz como sendo uma tabela e apresentamos, professor, a representação genérica da mesma. A 1, a 11, a 12, a 13, a 21, 22, 23. A gente fez algumas definições. Além da própria matriz em si, nós vimos o que é uma matriz transposta. Nós vimos, professor, o que é uma matriz identidade. Principalmente, nós aprendemos a reconhecer quando que a matriz é quadrada. Foi na terceira série? Deixa eu ver aqui, ó. Aí foi. Ontem não teve segunda série não, Gabriel. Então foi na terça. Na terça, é verdade, Gabriel. Muito bem. Meu bom dia, querido. Meu bom dia a todos que já se encontram presentes aqui pelo chat do YouTube. Meu bom dia para você que já está na escola aí pelo IPTV. Quais são os polos que nós temos, meu diretor? Quais são os polos que a gente tem já conectado? Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, Cajazeiras, Piauí. Sejam bem-vindos. Também estou acompanhando vocês pelo chat. Vocês querendo participar, vai ser super bacana. E hoje, professor, a gente vai dar continuidade ao estudo dessas matrizes, até a gente finalizar com o cálculo do determinante, professor. O que a gente tem para ver? Vem cá comigo, professor. Olha só. Prof, matriz eu já lembro, professor, bonitinho lá, que era aquela relação, professor, que era uma tabela cheia de numerozinhos lá, não era, professor? Cheio de numerozinho. Então, como é que eu faço para somar e subtrair aquelas tabelas? Como é que eu faço para somar e subtrair matrizes? Primeiro, para que possa acontecer a soma, tem uma condição. Como assim tem uma condição, professor? Para que possa acontecer a soma, as duas matrizes, professor, elas têm que ser do mesmo tipo. Como assim, professor? Se eu tenho uma matriz 2 por 3, eu só posso somar essa matriz 2 por 3 por outra 2 por 3. Se eu tenho uma matriz, professor, 3 por 3, uma matriz quadrada de ordem 3, eu só posso somá-la ou subtraí-la, professor, com outra matriz de mesma ordem, com outra matriz 3 por 3. Então, sejam as matrizes, observa aqui para mim, sejam as matrizes A, que eu vou representar, professor, pela simbologia A e J, que representa os meus elementos do tipo M vezes N, e uma matriz B, onde seus elementos B e J, M vezes N, tem-se que a soma dessas duas matrizes origina uma terceira. Ou seja, como é que funciona a soma? Professor, é muito fácil. Você vai pegar o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, você soma com o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da segunda matriz. Você soma, professor, o elemento que está na primeira linha e segunda coluna com o que está na primeira linha e segunda coluna. Ou seja, professor, o senhor soma os correspondentes. Somando os elementos correspondentes da matriz, professor, o que foi que eu acabei de colocar para você, professor? Para que aconteça, para que eu possa realizar tanto a adição quanto a subtração, professor, se faz necessário que essas matrizes sejam de mesma ordem, que essas matrizes sejam do mesmo tipo, professor. Me dá um exemplo, fica melhor com exemplo, não fica? Mais gente chegando aqui, bom dia, Canavieira, seja bem-vinda, fique à vontade para estar participando, professor. Prof, se eu pedisse, professor, para o senhor somar essas duas matrizes aí, professor, eu tenho uma matriz A, olha os elementos dentro dela, menos 1, 2, 3 são os elementos da primeira linha, menos 3, 0, 5 são os elementos da segunda linha, vocês vão gostar demais, somar matriz é bem tranquilo. Tem a matriz B, professor, 5, 1, 0, professor, na primeira linha da matriz B, temos o 3, 2, 4. Encontre uma matriz C, que é dada pela soma, professor, A mais B, professor. Esse aí é o meu exemplo, professor.
Como é que eu vou fazer, professor, para estar somando essas matrizes? Professor, olha só. O senhor quer encontrar uma terceira matriz que é dado pela soma. Gente, para você realizar essa soma, o teu trabalho é pegar o primeiro elemento aqui, somar com o primeiro. Pegar, professor, o segundo, professor, somar com o segundo. Pegar o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto. Ou seja, você vai somar os elementos correspondentes. Eu só vou pedir que você tenha um pequeno cuidado. Sabe o que é? Porque tem número negativo. Quando tem número negativo, professor, nós temos que ter um cuidado redobrado. Ele disse para mim aqui, professor, que esta matriz C, que nós queremos encontrar, ela é dada pela soma da matriz A, que é menos 1, 2 e 3, com a matriz B, menos 1, 2, 3, menos 3, 0 e 5, com a matriz B, professor, que vai dar 5, 1, 0, 3, 2, 4. Eu vou pedir que você tenha calma na hora de somar. Por incrível que pareça, por mais simples que aparente ser uma soma, gente, normalmente a gente acaba se confundindo, principalmente quando tem número negativo, porque tem que se fazer jogo de sinal. Então, a nossa matriz C, que é a resposta, vai ser dada pela seguinte soma. Menos 1 mais 5, professor, dá quanto? Menos com mais menos, subtrai, conserva o sinal do maior, dá 4. Você entendeu? Menos 1 mais 5. O 5 ele era positivo, grande Gabriel. Ó, você viu? Atenção, atenção redobrada. É um detalhe de nada. O 5 é positivo. Então ia ficar menos 1 mais 5 vai dar 4. Vamos fazer agora aqui, professor. 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 0, professor, vai dar 3 novamente. Deixa eu fechar aqui a matriz logo. Professor, somar agora os elementos da segunda coluna, professor. Eu voltei agora. Menos 3 mais 3 dá 0. 0 mais 2 dá 2. E 5 mais 4 dá 9. Nós acabamos de encontrar a matriz C, que foi obtida pela soma, professor, dessas duas matrizes. Vocês entenderam aí? Certeza? E aí, Baixa Grande do Ribeiro, entenderam? Direitinho? Podem perguntar. Professor, não entendi aquele detalhe. Não, professor, tá tranquilo, tá de boa. Por quê? Isso é somar. Somar é comigo mesmo. Todo mundo entendeu soma? Ah, professor, de boa demais. Então, professor, vamos fazer mais exemplos. Vamos fazer mais exemplos. Você já pode ir tentando fazer a soma dessas duas matrizes aí. Outro exemplo. Professor, dadas as matrizes A e B, que eu estou visualizando, ele quer que você encontre uma matriz C, que é obtida quando nós somamos essas duas matrizes, matriz A e matriz B, professor. Prof, eu posso já ir fazendo direto, professor? Pode, professor. A matriz C, professor, ela vai ser a soma, professor, dessas duas matrizes. Então, meu trabalho, novamente, ter cuidado. Primeiro elemento aqui, professor, o elemento que está localizado na primeira linha e na primeira coluna, eu tenho que somar com o seu correspondente, que é 2. 7 mais 2, professor, 9. Elemento que está na primeira linha e segunda coluna da matriz A, eu somo com o elemento que está na primeira linha e segunda coluna da matriz B. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Vê se está acertando aí. É bom até para a gente treinar novamente, né? A questão das matrizes, das operações básicas. Professor, 1 mais 4 dá 5. Vamos para a segunda linha, professor. Somando os termos correspondentes. 0 mais 8, professor, dá 8. 4 mais 0 dá 4. E menos 3 menos 5. Menos 3 menos 5, professor. Menos com menos mais, quer dizer que eu vou somar. Conservo o sinal do maior, professor, vai dar menos 8. Professor, resolvida a questão. Encontramos a matriz C, professor. Todo mundo entendeu? Foi fácil aí? Se tiver alguma dúvida, eu refaço. Foi tranquilo, né, professor? Somar duas matrizes, professor, é só somar os termos correspondentes, tendo-se sempre o cuidado de realizar
os respectivos jogos de sinal. Tem só cuidado com isso. Então, se você tiver cuidado com isso, se soma rapidinho, professor. Ficou 9 menos 1, 5. Ficou 8, 4 menos 8. Aqui seria a nossa matriz C. Eu acho que deu ok, beleza? Só o 8 fez negativo, jogo de sinal, isso, Gabriel. Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. Só que como eu estou somando e subtraindo, eu lembro que na resposta, tanto da adição quanto da subtração, nós temos que conservar o sinal do maior. Todo mundo entendeu como é que acontece a soma? Professor, eu acredito que sim, bem tranquilo, bem fácil. Professor, o que vem a ser uma matriz oposta? Gente, a palavra oposto é a mesma que vocês já conhecem. Se eu simplesmente colocar um número para vocês aqui, o número 5, quem é o oposto do 5? Professor, o oposto do 5 é menos 5. Professor, eu tenho 7, qual é o oposto do 7? Menos 7. Professor, e se o número já for negativo? Eu tenho menos 3. Quem é o oposto de menos 3? É 3. Professor, para o senhor achar uma matriz oposta, é só o senhor trocar o sinal de todo mundo. Ou se você preferir operacionalizar, para você achar uma matriz oposta, professor, é só você multiplicar todos os elementos de uma matriz por menos 1. Como é que eu represento, professor, simbolicamente uma matriz oposta? Uma matriz normal é representada por uma letra maiúscula. Aqui eu tenho uma matriz. Aqui eu tenho uma matriz A, professor. E se eu coloco um menos na frente dessa letra, eu passo a ter a representação da minha matriz oposta de A. Então, professor, se eu ver uma matriz com esse menos na frente, professor, que está bem aqui, ó. Se eu ver uma matriz representada com esse menos, ele está dizendo que os elementos desta matriz representam os elementos da matriz oposta de uma dada matriz. Entendeu, não? Prof, observa naquele exemplo lá. Dada a matriz A, professor, que é menos 3, 2, 5 e 1. Temos aqui uma matriz quadrada de ordem 2. Aqui, ó. Temos aqui uma matriz quadrada de ordem 2. Deixa eu ampliar ela um pouquinho aqui. Pronto, professor. Temos aqui uma matriz quadrada de ordem 2. Estou tentando chegar, está passando. Matriz A era menos 3, 2, 5, menos 1. Prof, o que seria a matriz oposta com esse menos na frente, professor? Prof, é só o senhor trocar o sinal, professor. Lá não era menos 3? Vai ficar 3. Lá não era 2? Vai ficar menos 2. Não era 5? Vai ficar menos 5. E era menos 1? Vai ficar mais 1. Ou seja, nós acabamos de encontrar a matriz oposta. Isso, olha, o Gabriel colocou aqui no chat pra gente uma afirmação, acredito que seja uma afirmação. A matriz oposta, ela é diferente da matriz transposta, professor. São coisas diferentes. A matriz oposta, ela troca o sinal, professor. A matriz transposta, o que é linha se torna coluna, o que é coluna se torna linha. Temos essa diferença, não é isso, Gabriel? Por que eu preciso saber o que é uma matriz oposta? Porque algumas operações, mais para frente, elas dependem de vocês terem bem claro cada uma dessas definições. Então, na situação aqui, professor, se eu peço para você fazer o que aqui, professor? Dadas as matrizes, eu tenho que... A matriz A é uma matriz de ordem 3. A matriz B, professor, também uma matriz de ordem 3. Então, dá para operacionalizar. Dá para fazer, professor, a soma dessas raízes. Ele quer que você encontre uma matriz C, professor,
tal que a soma A mais B, professor, dessas duas matrizes, resulte em uma matriz C. E ele quer, após você encontrar esta matriz C, você diga qual que seria a sua oposta. Prof, então primeiro vamos encontrar a matriz C, que é obtida quando nós somamos a matriz A com a matriz B, ou seja, a matriz C, ele está dizendo para mim que é só somar o 10, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho, o 10, o 2, o 1, o menos 2, menos 3, menos 7. Eu vou somar, essa aqui é a matriz A, vou somar com a matriz B, professor. Menos 4, menos 1, menos 5, 1, 3, 5, professor. Tá aqui. Somando, né, professor? Quanto é que vai dar a minha matriz C, professor? Minha matriz C vai ser 10 mais o menos 4, professor, vai dar 6. Menos 2 mais o 1 lá vai dar menos 1. 2 mais o menos 1 vai dar exatamente 1. Menos 3 mais 3 vai dar 0. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 7 mais 5 vai dar menos 2. Professor, essa é a matriz C. Essa é a matriz C. 7 é menos 7, Gabriel, menos 7. Olha a posição. Você fez o menos 7. Você fez 7 com 5. Tá vendo que tem que ter atenção? É uma bobagemzinha de nada. Ficou 1 menos 5 deu menos 4, ficou menos 7 mais 5. Ah, essa daí já é a oposta? Pode ser, já é a resposta da oposta sua? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Entendi. É porque, na realidade, eu achei primeiro a matriz C, Gabriel. Eu achei primeiro a matriz C. Depois que eu achei, você já trocou o sinal logo. Não, tranquilo. Mas você trocou o sinal de quem? Você trocou o sinal da segunda matriz, ou seja, somar uma matriz pela sua oposta, não é isso? É interessante para a gente não se atrapalhar que nós encontremos primeiro a matriz, ok? Encontremos primeiro a matriz, mas dá certo também desse jeito que você colocou. Essa aqui é a matriz C. Logo, a matriz oposta, professor, que é essa com menos 1 na frente, é só trocar o sinal lá. Vai ser menos 6, vai ser 1, vai ser menos 1, 0, professor, 0 é 0, continua 0. O menos 4 vira 4 e o menos 2. Eu acho a matriz C para depois achar a sua oposta ou para depois achar a sua transposta e aí vai. Beleza? Todo mundo entendeu o que é uma matriz oposta, professor? Cara, se eu entendi o que é uma matriz oposta, se eu entendi o que é uma adição de matrizes, para saber o que é uma subtração de matrizes, professor, não muda nada. Por quê, professor? É a mesma coisa. Com uma única diferença. O jogo de sinal aqui, professor, você vai ter que ter uma atenção redobrada com ele. Por quê, professor? Quando ele diz para mim que quer que você subtraia duas matrizes, é a mesma coisa de eu dizer que eu quero que você some. Aí sim, Gabriel, eu quero que você some uma matriz com a sua oposta. Eu prefiro sempre ficar naquela do jogo de sinal, professor. Se eu pedisse, professor, para você considerar aquelas duas matrizes lá, as mesmas que nós utilizamos anteriormente, nos exemplos anteriores. E agora eu quero que você encontre a diferença entre elas, professor. Como é que eu faço para achar a subtração entre essas duas matrizes? Prof, tipo assim, se nós vamos subtrair, eu quero que vocês entendam, essa aqui eu vou fazer o passo a passo, tá bom? Eu tenho aqui a matriz A, deixa eu repetir ela aqui, professor. A matriz A é 5, 1, menos 2, 3. Nós vamos pegar esta matriz A e vamos subtrair da matriz B, que é menos 3, 2, menos 1, 4. Aí a pessoa diz assim, ah, professor, é fácil. Gente, aqui realmente são só operações básicas matemáticas, mas
O problema é a atenção com o jogo de sinal, porque o resultado dessa diferença vai ter que ser o 5 menos o que, professor? O menos 3. Eu vou ter que fazer, professor, o 1 menos o 2. Eu vou ter que fazer o menos 2 menos o menos 1. E eu vou ter que fazer o 3 menos 4. Resolvendo as respectivas contas, professor, 5 menos menos 3, isso é aí que a gente tem que ter o cuidado. Menos menos 3 vai dar mais 3, o resultado lá vai dar 8. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 2 menos menos 1 vai ficar menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. Professor, e o último 3 menos 4 também vai dar. Você acertou? Você que está acompanhando a aula, você conseguiu acertar o resultado da diferença entre essas duas matrizes? Todo mundo acertou? Direitinho mesmo? Então, todo mundo já sabe somar e subtrair, já percebeu que o cuidado que a gente tem que ter para realizar adição e subtração de matrizes é basicamente ter cuidado com o jogo de sinal? Professor, de boa, já sei somar, já sei subtrair, professor. Já sei somar e já sei subtrair. Aqui está cortando para mim? Pronto, está aqui maiorzinho. Dadas as matrizes, professor, A, menos 1, 5, B, menos 3, menos 2, C, 1 e menos 1. Ele quer que você encontre uma terceira matriz que é obtida pelaquela relação lá, pelaquela expressão. Vai ser A mais B menos C. Professor, o senhor vai fazer o quê? Todas as matrizes são de mesma ordem? São, professor. Todas elas são matrizes do tipo 2 por 1. Elas têm duas linhas e uma coluna. Então, professor, a matriz D, ele disse que é você pegar a matriz A, que é menos 1 e 5, somar com a matriz B, que é 3 e menos 2, subtrair, professor, da matriz C, que é 1 e menos 1. Vão fazendo aí e posta para mim. Quanto que vai dar o resultado? Professor, primeiro a gente faz essa soma aqui e depois a subtração, ou eu posso fazer tudo direto, mas lembrando do jogo de sinal. Se nós somarmos essas duas matrizes aqui, professor, nós já vamos ter uma terceira matriz, professor. Menos 1 mais 3 dá 2. E 5 mais menos 2, professor, dá que nós vamos subtrair com 1 e menos 1. Professor, é subtração. Tem que ter cuidado com o jogo de sinal. Vai ficar 2 menos 1. E embaixo vai ficar 3 menos 1. Vai ficar a matriz resultante aqui. 2 menos 1 dá 1. Embaixo vai ficar 3 menos menos 1, que tem que fazer jogo de sinal. Professor, vai ficar 3 mais 1. Ou seja, o resultado daquela expressão, professor, é essa matriz aí que vocês estão visualizando. É a matriz 1 e 4. Você entendeu? 1 em cima, 4 embaixo. Deu certo? Eu acredito que sim. Aqui no caso a gente está vendo, professor, basicamente é só soma e subtração, igual como a gente faz com qualquer número. A gente só tem que entender mesmo, professor, a parte, professor, do jogo de sinal. Temos que ter atenção redobrada com o jogo de sinal. Então, se eu já sei a definição de matriz, se eu já sei o que é uma matriz nula, se eu já sei o que é uma matriz transposta, se eu já sei o que é uma matriz identidade. Professor, hoje nós vimos como somar e subtrair frações e entendemos também o que vem a ser uma matriz oposta. Então, vamos começar a fazer uma bateria de atividades em cima de tudo isso que já foi definido. Primeira atividade de hoje, parte teórica encerrada por hoje. Vamos para contas, professor. Determine a matriz transposta daquela matriz A. Prof, matriz transposta não estava na aula de oficina da semana passada. O que é uma matriz transposta? Simbolicamente representada
por esse A com um Tzinho em cima, esta é o que nós chamamos de matriz transposta. Como é que eu faço para achar a matriz transposta dessa matriz que foi fornecida? Eu terei que fazer alguma conta? Não. Você só vai trocar linha por coluna. Como assim, professor? Se a matriz A, professor, é dada por esta que vocês estão visualizando, ela é uma matriz de que tipo, professor? Só para você entender logo uma coisa. Essa matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Essa matriz, ela é do tipo 3x2. Deixa eu só botar a canetinha. Essa matriz, ela é do tipo 3x2. Eu já sei, professor, que se essa matriz é do tipo 3x2, a sua transposta tem que ser o contrário, ela tem que ser 2x3. Toda vez que eu pedir a transposta, troca ali, professor, essa é 3x2, tem 3 linhas e 2 colunas. A transposta, eu já sei que ela é 2x3. Professor, entendi. A transposta, ela vai ser 2x3. Como é que eu vou achar a transposta? Professor, a linha, professor, quem é a primeira linha? 3 e 5. Essa linha, ela se torna coluna. Ela vai ficar 3 e 5 assim, ó, na vertical. Esse 6 e 8 que está na horizontal é linha. Ele se torna coluna na vertical, 6 e 8. Professor, a terceira linha, que é 11 e 13, vai ficar 11 e 13. Você entendeu? Você entendeu? Hoje, professor, só isso? Só a linha virar a coluna? Ou coluna virar linha? Isso, gente, acabamos de achar uma matriz transposta daquela que vocês acabaram de visualizar. Foi fácil? Tá, professor? Alguns alunos disseram para mim que sentiram um pouquinho de dificuldade foi para montar, professor, uma matriz. Como é que a gente monta uma matriz a partir de relações? Olha só, aqui, nessa segunda atividade, ele quer que nós escrevamos a matriz A, AIJ 3x3, dada ou obedecendo aquela relação, onde ele diz para mim que os elementos desta matriz podem ser obtidos por esta continha aqui, por esta relação, quando o I for igual ao J. E, professor, ela também pode ser obtida, aqui ele já disse para mim que é igual a zero, o elemento pode ser zero, se o I for diferente do J. Professor, traduz esse negócio para mim que eu não estava na aula passada. Prof, ele começou dizendo para mim aqui que a matriz ela é do tipo 3x3. O que quer dizer isso, professor? Que ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, esta matriz A, a sua representação genérica, vai ser essa aqui, ó. A e J, você vai ter o A, o I, professor, primeira linha, o J, primeira coluna, professor. Vai ter a 11, vai ter a 12, vai ter a 13, professor. Vai ter o A21, o A22, e também esse 22 ficou feio. O A22 e o A23. Vai ter também o A31, eu vou ter que escrever 3 linhas e 3 colunas. A31, A32, A33. Professor, o que são esses numerozinhos que o senhor tem lá? São a localização. Esse IJ representa para mim a localização de cada um desses elementos na tabela, de cada um desses elementos da matriz. Professor, então, peraí. Ali tem A11. Por quê, professor? Porque o 11, aquele primeiro 1, representa a linha onde se encontra o elemento. O segundo 1 representa a coluna. Então, A11, ele está dizendo que ali é o elemento que pertence à primeira linha e à primeira coluna. Se você olhar lá para o A23 é o elemento que está localizado na segunda linha e na terceira coluna. Agora, quem vão ser os valores, professor? Aqui, professor. Quem vão ser esses valores? Eu já posso te dizer de cara, professor, que todos esses elementos, olha só, professor, esse aqui, esse aqui,
esse e esse valem 0. Por quê, professor? Ele colocou aqui para mim, ó. Quando o I for diferente do J, professor, tá ali, A12, o I é 1, o J é 2, são diferentes. Professor, o A13, o I é 1, o J é 3. Professor, o A21, o I é 2, o J é 1. Professor, todos esses que o senhor circulou, professor, são aqueles que o I é diferente do J. E todos esses que eu vou circular agora, professor, ó, aqui o I é igual ao J, aqui o I é igual ao J, aqui o I é igual ao J. Ele disse para mim que quando o I fosse igual ao J, a gente tinha que fazer essa relação, a gente tinha que aplicar essa relação para estar encontrando os elementos. Então, professor, se a gente for utilizar essa relação aqui, onde o I é igual ao J, eu posso dizer que o AIJ, vou só reescrever aqui para você entender. Ele diz que o AIJ é só você pegar 2 vezes o valor do I menos o valor do J. Então, eu vou calcular o A11, que vai ser, professor, o I é 1, o J é 1, 2 vezes 1 menos 1. O A11, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, professor. De boa. Vamos calcular o A22. Entenda que eu só vou usar, professor, essa relação para os elementos da minha matriz onde a linha e a coluna são a mesma, onde o I é igual ao J. Prof, então o A22 vai ser 2 vezes o valor do I, que é 2, menos o J, que também é 2. Então, o meu A22 vai ser 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 2 dá 2. Está faltando o último, que tem o I igual a J, o A33. Vai ser 2 vezes 3 menos 3. O A33 vai ser 6 menos 3, que vai dar exatamente 3. Prof, então, o A11, professor, deu 1. O A22 deu 2. O A23, professor, deu 3. E os demais elementos, professor? E os demais elementos dessa matriz são 0, professor. Esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0 e esse é 0, professor. Os demais elementos da matriz aí, professor, são 0. Professor, o senhor não precisou fazer conta, não é? Para achar aqueles que o senhor circulou de azul? Não. Eu só obedeci aquela relação lá. Eu só precisei fazer conta mesmo para achar o A11, o A22 e o A33. Por quê, professor? Porque aquela relação lá, 2i menos j, eu só devo aplicá-la quando o meu elemento tiver o i igual ao j. Perguntas? Entenderam? Prof, faz mais uma, professor. Se eu pedisse, professor, para você determinar essa matriz A, onde todos os elementos respeitam a seguinte lei de formação, obedecem àquela relação lá, ó. Ah, professor, vamos lá. Que tipo de matriz o senhor quer que eu monte aqui? Eu quero que você monte uma matriz do tipo AIJ 2 por 2. O que quer dizer isso, professor? Que a tua matriz vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, se a gente for fazer a sua representação algébrica aqui, professor, ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Ela vai ter o A11, ela vai ter o A12, 2 colunas. Ela vai ter o A21 e ela vai ter o A22. Professor, essa aqui é menor do que aquela, não é? Essa aqui é menor. Essa aqui é a representação genérica, tá bom? De uma matriz que possui 2 linhas e 2 colunas. Agora, como é que nós vamos achar os elementos desta matriz? Como é que nós vamos achar o A11, o A12, o A13, Desculpa, o A13 não tem, o A21 e o A22. Ele disse que basta que nós obedeçamos esta relação aqui, ó. Basta que nós obedeçamos esta relação. Professor, aqui ele está dizendo que cada um dos termos dessa matriz, A, I, J, é calculado da seguinte forma. É 3 vezes o I
menos o J, professor. Então, a gente vai usar essa relação aqui para estar calculando todos aqueles elementos? Isso mesmo. Posso até começar aqui, ó. Professor, vamos calcular aqui o A11. O A e J, ele disse para mim que é 3I menos J. Ou seja, o meu A11 vai ser 3 vezes 1, que é o I, menos o J, que é 1. Professor, o meu A11 vai ser 3 menos 1. O meu A11 vai ser exatamente 2, professor. Acabei de achar o A11. E vou fazer a mesma coisa, professor, para achar o A12, para achar o A21, para achar o A22, professor. Vou obedecer esta relação que vocês estão visualizando aqui. Entenderam? Prof, então, peraí. Se a gente... Opa, dessa aqui eu não coloquei espaço dessa vez. Eu acho que tem um slide antes. Opa, deu certinho. Vou fazer no slide anterior. Professor, falta o senhor calcular o A12, a relação. Achei. Era A e J, era 3I menos J. Então, tem que calcular ainda o A12, que vai ser 3 vezes 1 menos 2. O A12, professor, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Prof, achei o A12. Tem que calcular o A21, professor. O A21 vai ser 3 vezes 2 menos 1. O J, professor, é 1. O I é 2. O meu A21 vai ser 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1 dá 5, professor. Foi. Prof, tá faltando o senhor calcular o A22, professor. O A22 vai ser 3 vezes 2 menos 2. Vocês estão entendendo, né? A22 vai dar 6 menos 2, vai dar exatamente 4. Então, professor, o A11 eu já tinha calculado que deu 2. O A12, professor, deu 1. Vou botar aqui o A12 deu 1. Professor, o A21 deu 5. E o A22, professor, deu exatamente 4. Vocês entenderam como foi que nós chegamos nesse resultado? Toda vez que é para nós realizarmos a composição, montagem de uma dessas tabelas, de uma dessas matrizes, ele sempre vai fornecer para você uma relação, isso para você compor a matriz. Depois de composta essa matriz, ele pode pedir que você venha operacionalizá-la de alguma forma. Ele pode pedir, depois que você ache essa matriz, que você encontre a sua respectiva transposta. Ele pode pedir, depois que você encontre essa matriz, professor, ele pode pedir que você some ela com outra, subtraia com outra. Professor, ele pode pedir que você multiplique e divide, mas ainda não explicamos as operações de multiplicação e divisão não, tá bom? Prof, eu acho que eu estou começando a entender. Como é que eu faria, professor, para igualar duas matrizes? Porque lá ele pede para mim, determine os valores A e B na igualdade. A primeira matriz tem 2A mais 4, tem menos 1, tem 7 e tem 5B, professor. Na segunda matriz, que ele disse que é igual, tem o 14, o menos 1, o 7 e o 15. A primeira aula que nós tivemos de matriz, nós conversamos um pouquinho sobre a igualdade entre as mesmas. E o raciocínio é bem parecido, para não dizer que é a mesma coisa com o da adição e da subtração. Para somar e subtrair, nós temos que somar e subtrair elementos correspondentes, ou seja, eu só somo um elemento com outro se eles estiverem na mesma linha, na mesma coluna. Para a gente igualar matrizes, a gente só pode igualar os elementos que são correspondentes. Ou seja, nessa igualdade aí, eu posso fazer algumas afirmações. Tipo, eu posso dizer, professor, que esse elemento aqui, dessa primeira matriz, só pode ser igual ao 14, professor, porque o 2A mais 4 é a expressão que está localizada na primeira linha e na primeira coluna dessa primeira matriz. E aquele 14 é o elemento que está localizado na primeira linha e
e na primeira coluna da segunda matriz. Então, eu posso fazer as afirmações. Olhando para a igualdade dessas duas matrizes, eu posso dizer que 2A mais 4 é 14. Olhando para essas duas matrizes, eu já posso dizer para você que o 5B é igual ao 15. Prof, o senhor tem duas pequenas equações. O que é que eu faço? Resolver. Professor, resolvendo a primeira equação, passo o 4 para o lado do 14. 2A é 14 menos 4. 2A, professor, vai ser igual a 10. A vai ser igual a 10 dividido por 2. O valor do A, que estava pedindo a questão, vale exatamente 5, professor. Vocês entenderam? Foi tranquilo? Na outra lá, professor, na outra equação que nós montamos. Nós temos 5B igual a 15, professor. Essa está mais rápida, professor, porque o 5, o senhor só passa para o outro lado dividindo. 15 dividido por 5. B vai ser igual a 3. Professor, se eu perguntasse para o senhor, com relação a somar, professor, matrizes, eu sempre tenho que ter aquele cuidado lá, né, professor? O elemento que está na primeira linha faz conta com o elemento que está na primeira linha, no caso, primeira linha e primeira coluna, com o outro primeira linha e primeira coluna. Mas a pergunta era mais ou menos a seguinte: se fossem 3 matrizes somadas, se fossem 4 matrizes somadas, o raciocínio é o mesmo. Eu pego o primeiro elemento de cada uma delas e somo ou subtraio, dependendo da operação matemática que você vai estar analisando. Beleza? Opa, tranquilo, grande Gabriel? Fique à vontade, meu querido. Prof, de boa, essa parte aqui foi simples, foi tranquila. E agora, essa que vocês resolvem só. Certeza que vocês resolvem só. Meninos e meninas dos polos aí, qual que é, professor, a resposta desse exercício? Alguém pode colocar no chat para mim? O pior é que para colocar no chat fica complicado, professor. Como é que eu digito uma matriz no chat? É só você colocar lá. A primeira linha vai ficar esses elementos. A segunda linha vai ficar esses elementos. A terceira linha vai ficar esses elementos. E aí vai. Ele te deu ali uma matriz M. Olhando para essa matriz, eu já posso fazer algumas afirmações, algumas observações. A primeira delas é, eu já posso te dizer que aquela matriz, professor, ela é uma matriz quadrada. Por que que ela é uma matriz quadrada, professor? Porque ela é uma matriz de ordem 3, professor. Pô, professor, não ajudou muito ainda não. Por que que uma matriz de ordem 3? Quando é que a matriz é quadrada? Uma matriz é quadrada quando a quantidade de linhas é sempre igual à quantidade de colunas. Essa matriz, professor, ela é do tipo 3 por 3, professor. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Por isso, ela é uma matriz quadrada. Mas o que é que ele quer que eu faça com essa matriz? Ele quer que você encontre a sua matriz transposta, professor. Eu represento aqui o M, professor, com o Tzinho é igual. Professor, qual que vai ser a matriz transposta? Como que eu represento a matriz transposta? Vocês já entenderam? Professor, linha vira coluna. Eu passei sem querer. Linha vira coluna. Então, professor, olha como é fácil. Quem são os elementos da primeira linha? Ó, peguei a primeira linha aqui. 2, 5, 3. Está na horizontal? Tu pega o 2, 5, 3 e coloca na vertical. 2, 5, 3. Ou seja, a linha vira coluna. Não tem como você errar a obtenção de uma matriz transposta. Professor, faço isso com todas as linhas? Faz isso com todas as linhas. A segunda linha, professor, vai virar a segunda coluna. Vai ser 7, 0, 4. Professor, mesma linha de raciocínio. A terceira linha vai virar a terceira coluna. 1, 2, 6. Essa nova matriz que nós encontramos, ela é a matriz transposta daquela matriz anterior lá. Vocês perceberam o que foi que nós fizemos? Prof, eu quero saber de somar e subtrair matriz. Calma, vamos já chegar nos exercícios. Prof, e agora? Acabei de falar, professor, só que aqui eu tenho uma equação matricial, professor.
Ele disse ali para mim que a primeira matriz, dá para você ver, XYZW, somada com a segunda matriz, 7, 3, 6, 9, ela disse que é igual, professor, a uma terceira matriz que é 11, 8, 9, 17. Ele quer que você encontre, professor, o resultado daquela expressão ali, ó, x mais y mais z mais w. Professor, para a gente resolver aquela conta, eu tenho que saber quanto que vale o x, quanto que vale o y, quanto que vale o z, quanto que vale o w. E, professor, como é que eu faço isso? Como é que nós somamos matrizes, professor? Professor, para somar matrizes, é só somar os elementos correspondentes, professor. Tipo, o x não é o primeiro daqui? Eu vou somar com o primeiro daqui. Vai ficar x mais 7, professor. Eu vou pegar o segundo com o segundo. Vai ficar y mais 3. Eu vou pegar aqui o z com 6, professor. Z mais 6. E vou pegar o w somado com o... Pronto, professor. Está aqui a matriz resultante dessa soma. Eu encontrei expressões para representar cada um dos elementos ali, professor. Mas ele disse que essa soma era igual, professor, ao quê? A matriz 11, 8, 9, 17. Professor, eu já poderia ter feito até direto, professor. Eu já poderia ter feito x mais 7 igual a 11, y mais 3 igual a 8, z mais 6 igual a 9 e w mais 9 igual a 17. Ou seja, prof, é só agora fazer as continhas. Deixa eu ver se isso aqui eu coloquei. Coloquei não. Quais são as continhas que nós vamos fazer aqui? Professor, o senhor vai ter que x mais 7 é igual a 11. Se eu resolver essa conta, o 7, ele passa para o outro lado subtraindo, não é verdade? Vai ficar x é igual a 11 menos 7. X é igual a 4. Guarda. Professor, o senhor vai ter y mais 3 é igual a 8. Y é igual a 8 menos 3. Y é igual a 5. Foi o y, professor. Eu tenho que z mais 6 é igual a 9. Z é igual a 9 menos 6. Z é igual a 3. Foi, professor. Está faltando a última lá. W mais 9 é igual a 17. W é 17 menos 9. W, quanto é que dá 17 menos 9? 7, 8, 9. Professor, dá 8. Então, achei cada uma daquelas letrinhas que estava faltando. Agora dá para a gente fazer a conta aqui, professor. O x deu 4, mais o y, que deu 5, mais o z, que deu 3, mais o w, professor, que deu 8. Quanto é que vai dar o resultado aí? Quanto é que vai dar, professor, a resposta da nossa questão? 4 mais 5 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 8, a resposta final, professor, vai ser 20. Contazinhas básicas. Somar e subtrair matrizes, professor, é a parte tranquila. Multiplicação também, mas se torna difícil quando eu não sei a tabuada. Se eu sei a tabuada, professor, de boa, sai tranquilo, é só eu fazer multiplicação, mas também temos que ter aquele cuidado com o jogo de sinal. Prof, de boa. Mas lá multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Se for um número multiplicado com uma matriz, sim. Na realidade, o número multiplicado com uma matriz, ele multiplica toda a matriz. Todos os elementos da matriz. Agora, é um pouquinho diferente, é quando nós formos realizar a multiplicação de uma matriz por outra matriz. Mas vamos continuar nossos exercícios. Professor, olha essa outra aqui. Ele quer que você encontre, professor, o valor de a ao quadrado. Professor, como é que eu acho a matriz a ao quadrado? Na realidade, eu acho que era para ser m ao quadrado, dada a matriz m, 4, 9, 7,
3, professor, 4793, primeira linha 47, segunda linha 93. Ele quer que você encontre a matriz ao quadrado, professor. Deixa eu até corrigir ela aqui, para não dar problema. Ele quer que você determine, como se fosse uma potência, professor, o valor de m ao quadrado, professor. É isso que ele está perguntando para a gente. Prof, eu lembro que quando eu estudei potência, uma potência elevada a 2, professor, ou seja, esse m ao quadrado, é a mesma coisa que m vezes m, professor. Não é isso? E, professor, mas a gente ainda não viu, professor, a questão da multiplicação entre matrizes. Então, eu acho que ali seria transposta, determine o valor de A ao quadrado. Eu vou fazer aqui, de qualquer forma, a multiplicação e na próxima aula a gente reforça, tá bom? Como é que funciona, professor, a multiplicação entre as mesmas matrizes? Porque se o M é essa matriz 4, 7, 9, 3, você quer M ao quadrado, você vai pegar o M, que é 4, 7, 9 e 3, e o senhor multiplica com ela novamente, que é 4, 7, 9, 3. Mas o que é para a gente entender? Professor, não multiplica elemento com elemento, não, por incrível que pareça. Quando a gente vai multiplicar uma matriz com a outra, o procedimento é sempre o seguinte: nós multiplicamos a primeira linha com a primeira coluna, professor. O elemento da primeira linha, o A11, multiplica com o primeiro elemento lá da primeira coluna, ou seja, o 4, professor, ele vai multiplicar com o 4. Deixa eu trocar aqui a corzinha da caneta. Quatro vezes 4 dá 16. E, professor, 7 vezes 9, professor, dá exatamente 63, professor. Vou botar aqui, mais 63. Vê se você entendeu, professor. Peraí. O senhor pegou o 4, multiplicou com o 4. O senhor pegou o 7 com o 9. Aí o senhor somou ali. É isso? Isso. Linha por coluna, professor. Eu apaguei sem querer o A ao quadrado lá. Prof, então peraí. Vê se eu entendi. O senhor vai ter aqui 4 resultados. Deixa eu apagar aqui para você entender. Você vai ter esse resultado, esse resultado, esse resultado e esse resultado. É isso? É. Quem que é esse resultado aqui, professor? Seria você multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Quem seria esse resultado aqui? Seria você multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Ou seja, é como se fosse uma distributiva. Cada linha vai multiplicar, professor, com cada uma das colunas da segunda matriz. Então, aqui, professor, a gente tem como achar esses resultados. Vai lá, faz comigo aqui. Pegar o marca-texto, eu vou começar pegando o 4 vezes o 4. Primeiro com o primeiro. 4 vezes 4 vai dar 16. Aí você põe um mais, tá bom? Agora você vai pegar 7 vezes 9. O segundo com o segundo. 7 vezes 9, 63. Pronto, professor, eu já achei a primeira conta, o primeiro resultado aqui. Agora eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar, professor, com a segunda coluna, como se fosse a distributiva. Quem que eu vou multiplicar agora, professor? Vou pegar a primeira linha e vou fazer a conta com a segunda coluna. Vai ficar como, professor? Do mesmo jeitinho. 4 vezes 7, primeiro com o primeiro, vai dar 28. Mais, agora faz 7 vezes 3. 3 vezes 7, professor, 21. Você entendeu, professor? Que vai dar a resposta final aqui, ó.
Prof, faça agora. A primeira linha eu fiz com a primeira coluna. A primeira linha eu fiz com a segunda coluna. Eu vou fazer o mesmo procedimento agora, professor, com a segunda coluna. A segunda coluna ela vai multiplicar a primeira linha. A segunda coluna vai multiplicar a segunda coluna. Aqui, professor. Essa dá para fazer direto. 9 vezes 4, 36, professor. 3 vezes 9, 27. Segunda linha, segunda coluna. 9 vezes 7, professor, vai dar 63. E 3 vezes 3 dá 9. Prof, agora é só fazer a conta. 16 com 63 dá 70, 79. 28 com 21, professor, vai dar 49. 36 com 27 vai dar 50. 63. 63 com 9, professor, vai dar 72, professor. Essa seria a matriz resultante do produto. Calma, calma, não entendi direito não. Vai ser o nosso ponto de partida na próxima aula, trabalhar com vocês as operações de multiplicação entre matrizes e entre um número e uma matriz. É só você estar presente na próxima oficina de matemática. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.